com o nosso fermento natural. Ontem nós fizemos o fermento natural e ele cresceu de ontem para hoje. Então dá para vocês verem que o negócio até estourou para fora. Então aqui é o que a gente vai fazer? Como a gente pesou 1 kg do nosso fermento natural e mais 1 kg de trigo, que foi o reforço, ele transbordou, que vocês veem que ele cresce a beça. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar daqui a medida que nós vamos fazer o pão. Quanto de pão que nós vamos fazer? A gente vai usar 1 kg desse fermento para fazer o pão e mais 1 kg a gente vai deixar para o reforço, para mais para frente. Então, o que a gente vai precisar? Vamos tirar o fermento, mais ou menos 1 kg. Por quê? Porque ontem nós pesamos 1 kg de trigo, 1 kg de fermento natural e meio litro de água. Aí nós fizemos o reforço e foi o que deu a quantidade. Então esse daqui é a vasilha vazia com o mesmo peso. A gente vai analisar aqui que seja 1 kg. Ó, vou mostrar aqui para vocês que deu 1 kg certinho. Certo? 1 kg. Então o que a gente vai fazer agora? Com essa daqui, a gente vai deixar ela aqui de lado. Vou até em cima dessa tampa mesmo e vamos deixar ela aqui reservada. Ela aqui. Essa daqui vai ser o nosso reforço. Com essa massa, esse pedacinho aqui que transbordou, esse daqui a gente pode até deixar eliminar, porque ele ficou também uma casquinha. E a casquinha ajuda, mas não é tão importante. Então aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar 1 kg de trigo. Nós vamos fazer o pão com 1 kg de trigo e 1 kg do fermento. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos colocar aqui 25 gramas de sal. Então são 5, 10, 15, 20, 25. O açúcar não é necessário se você não quiser colocar o açúcar. Ele não é necessário. Porém, o açúcar ajuda na fermentação. Como? Os bichinhos do fermento natural, eles adoram açúcar. Então, você colocar pelo menos 10 gramas de açúcar já ajuda. Então, 5, 10. É só para dar também um temperinho nele, para ele ficar um pouquinho mais amarelinho. E a gente vai colocar o que? Mais ou menos 1,5 colher de margarina. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos 1 colher e mais um chorinho. Isso é 1,5 colher mais ou menos, que dá mais ou menos na faixa de umas 100, 120 gramas mais ou menos. Então é isso que a gente vai pôr. A água aqui a gente vai colocar o que? Mais ou menos a quantidade que seja suficiente para a massa não ficar nem dura nem mole. Ela tem que ficar uma massa maleável, uma massa assim que ela pegue na mão. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos dar uma mexidinha. Então vamos fazer o oco na massa, a margarina, e vamos colocar o nosso fermento. Fermento, do jeitinho que está aqui você já pode agregar ele na massa. Então o que a gente vai fazer aqui? Agora nós vamos colocar a água. Aí nós vamos colocando a água aos poucos, para ela agregar mesmo no fermento. Você leva e puxa, ó. Leva, rasga e puxa, rasga e puxa. Ó. Em geral, esse tipo de movimento é padrão para você fazer qualquer tipo de massa. Até massa de panetone você pode fazer assim. Ó, você arrasta, puxa, arrasta. Esse movimento você vai ter que ter muita paciência e um pouquinho de trigo você pode ir jogando na mesa para ele ir agregando. Então, aqui a gente vai sovando. Se você não tiver o cilindro, você pode fazer também no rolo desse de macarrão. Joga um pouquinho de trigo na mesa, põe ela, abre com o rolo, fecha, dobra, abre de novo e assim quantas vezes for necessário até você ter a massa lisa. Essa massa que eu estou dizendo para você. Como a gente tem um cilindro, vamos acelerar um pouco o processo. Depois que nós já cilindramos a nossa massa, ela vai ficar com essa textura. Ó. É aquilo que eu disse para vocês. Você vai passar o dedo, ó, tá vendo? Ó, ela vai tirar, só que ó, ela fica lisa, certo? Ó. Então, para você ter esse tipo de efeito, você vai ter que sovar bastante nas mãos. Porém, você pode fazer também com um rolo de macarrão, como eu falei para vocês. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar um descanso nessa massa de mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. Vai só dar uma viradinha nela aqui
Só assim. E vamos deixar ela descansar aqui. Mais ou menos uns 20 minutos, a meia hora. Vamos cobrir com plástico, para ela não pegar muito ar. Enquanto isso, a gente vai dar o reforço no nosso fermento natural. Como? A gente vai colocar a mesma quantidade que nós colocamos ontem, que é o quê? É 1 kg de trigo, meio litro de água e o nosso fermento natural vai dar mais ou menos na parte. Nesse 1 kg de trigo, a gente só vai fazer o que agora? Vamos pôr na mesa e a gente vai fazer o reforço, que é o que? Nada mais é o que a gente fez ontem também. É a mesma coisa. É o trigo e o nosso fermento natural. Em geral, é isso aqui que ele vai dar. 1 kg, 800, mais ou menos. Ó, 1 kg, 1 kg e 100. Então, é isso tudo que a gente vai colocar no nosso reforço. Esse reforço, se você manter certinho, se vocês puderem, ainda ter um tempinho pro trigo, vocês vão ver que o negócio vai te durar a vida inteira. Nossa, como que vai durar a vida inteira? É só você ter um pouquinho de paciência e sabendo o seguinte, o fermento é como um filho, você tem que ir dando de alimentar. Então, se você alimentar ele a cada 2 dias, 3 dias, é o suficiente para ele ter uma vida longa e próspera. Pro fermento que vocês querem ter para a vida toda. Então, nós vamos colocar agora o meio litro de mais ou menos assim, meio litro de água. Então, aqui para cada quilo de trigo, a gente vai colocar meio litro de água. Aqui nós temos um copo de medida com 500 ml de água, certo? A água pode ser de preferência filtrada, porém não é necessário que seja gelada. Gelada você vai colocar se você preferir uma fermentação de um dia para o outro, mas isso já no nosso pão. Então aqui você pode colocar uma água, desde que seja uma água filtrada, sem muito cloro de preferência, né? Por isso que deve ser filtrada. Então, porque os bichinhos não gostam de cloro. Aqui ela já está incorporada, já está feito o nosso fermento. Esse fermento é o nosso fermento que nós vamos usar ele futuramente. Por exemplo, pode ser feito amanhã, pode ser feito daqui a 2 dias, no máximo 2 dias. Então, se você não for usar essa massa toda para fazer o pão amanhã, você pode cortá-la no meio e reforçar ela para amanhã. Deixa aqui do jeito que está, a gente vai colocar o quê? Um pouquinho de óleo na nossa vasilha. Vou jogar um fiozinho de óleo, para quando a gente for tirar ele amanhã, ele não grude totalmente. Fica mais fácil da gente retirar. Só um fiozinho mesmo, só para passar aqui. Certo? Jóia. Então, vamos pegar o nosso fermento e vamos por todos. Uma ajeitadinha nele. Beleza. Vocês estão vendo como que ele ficou? Na vasilha. Não ocupou todo o espaço, tá? Porque esse daqui a gente vai fazer amanhã novamente. Se você não for fazer amanhã, é como eu falei para vocês. Você pode pegar o quilo do fermento que você usou ontem, metade nós usamos para fazer o pão e outra metade nós fizemos um reforço. Você pode usar, para cada quilo de trigo que você for usar, você pode usar até meio quilo do fermento natural. Porém, ele vai demorar um pouco mais para fermentar. Então você pode fazer o quê? Usa 1 kg de trigo e 1 kg de fermento natural. Se você não quiser reforçar 1 kg do fermento, você pode reforçar com meio quilo. Você corta a massa, pesa meio quilo de trigo, 250 ml de água e o meio quilo do nosso fermento natural. Reforça, mistura, põe ele na vasilha e conserva na geladeira por no máximo 3 dias, tá? Então a cada 3 dias você vai lá, dá um reforço, do mesmo jeito. Tira a massa, ela vai dobrar de volume. Então você tira lá meio quilo de trigo, meio quilo de fermento natural, meio quilo de trigo e 250 ml de água. Mas se você for dobrar, se você quiser fazer mais pães, aí é do seu agrado. Então aqui nós vamos dar mais uns 10 minutinhos na nossa massa e já a gente volta. Pronto, então agora que a gente já deu os 10 minutinhos do nosso pão descansando, a gente vai modelar eles. O que a gente vai fazer? Aqui você pode fazer ele pesado, pesando a massa, ou você pode fazer também a olho.
Aqui a gente vai calcular que tenha mais ou menos uns 2,5 kg, uns 2.800. Então, vamos modelar ele 3 pães aqui. 4 pães dá para fazer. Então, ó, vamos cortar o peso, mas vamos tentar dividir ela na mesma proporção. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer 4 tipos de pães. Vamos modelar o redondo, que é o tradicional. A gente vai fazer o quê? Vamos colocando aqui a massa para dentro. Você vê que ela já está até soltando bolha, ó. Já está até fazendo bolha. Então, você vai colocar todinha a massa para dentro, ó. E ó, tá vendo? Vai esticando ela para fora, empurrando para dentro. Então aqui, eu costumo dar uma molhadinha de nada na mesa, ó. Para quê? Para ela grudar. E aí você vai fazer o movimento circular. Circular e puxando. Circular e puxando. Circular e puxando. Aqui, ó, você vai circulando e puxando. Ela já vai fechando, ó. Circular e puxando, ó. Aí você vai dando uma apertadinha nela para ela acabar de chegar. Olhamos ela. Vê aqui, ó. Ela ficou fechada, certo? Então aqui a gente dá uma apertadinha, uma batidinha. Tá feito o nosso primeiro. Então aqui nós vamos fazer um filão. O filão nada mais é do que uma bengala. Uma bengala. A gente abre ele aqui. Aí a gente enrola. Bem apertadinho. Rolando certinho para ele não ficar um pescoço na massa. Então, ó, tá vendo? Essa parte aqui, onde ficou a emenda, é essa parte que a gente vai colocar ela para baixo. Então ela vai ser assim, na forma. Nessa posição que ela vai ficar. Tá o filão. Esse outro, nós vamos fazer ele tipo de um pão caseiro. A gente estica bem a massa. E daqui você vai enrolar ele aqui. E daqui você vai levando, ó. Aí daqui a gente vai dar o corte nele depois. E esse daqui também, nós vamos fazer um, só que é oval. Do mesmo jeito. Nós fizemos, rolando ele. Dá uma olhadinha na mesa. Puxa. Vê que ele fechou, certo? Agora aqui nós vamos colocar ele nas formas para pães. Se caso você vai colocar, sempre passa um pouquinho de óleo na forma. Aqui a gente coloca para não grudar. Então aqui a gente vai colocar ela para crescer agora aproximadamente umas 5 horas mais ou menos. É o que vai dar mais ou menos esse fermento para ele dobrar de volume. Se por algum acaso você quiser fazer ele a parte da noite, para ele assar, para você querer assar de manhã, você pode fazer ele mais ou menos a faixa de umas 10 horas da noite. Do mesmo processo que nós fizemos. Faz a massa, faz o reforço, deixa ele descansando. Então aqui agora a gente vai colocar ele para crescer. Aqui a gente tem um armário próprio para crescimento de pães. Vocês que não têm, você pode colocar ele, para crescer num lugar onde não tenha ar, assim, vento. Você pode deixar ele coberto com plástico. Assim como a gente tem um armário, a gente vai colocar um plástico na frente para acelerar um pouco mais o processo. Bom, passado as 5 horas que a gente colocou para a fermentação do pão, agora a gente vai retirar para colocar no forno, nos pães italianos. Como você vê,
Eles praticamente dobraram o volume. E agora a gente vai fazer os riscos para colocar. O italiano é uma coisa meio chata para fazer, porque ele necessita que seja bem molhado. Porque como a gente não tem um forno turbo, que é um forno de padaria, a gente vai tentar fazer o mesmo efeito de um forno turbo de padaria. Então a gente pega um borrifador e molha bastante o pão. Você que não tem um forno industrial ou semi-industrial, você pode fazer na sua casa dessa mesma maneira. Você vai molhar bem os pães. Nós vamos molhar bastante. E você também vai fazer na sua casa desse jeito, molhando bem. Molhamos bastante, a gente vai vir com uma gilete, metade de uma gilete cortada, e a gente vai fazer o risco do pão. O risco é uma coisa pessoal da sua parte, porém, existem alguns riscos que já são meio tradicionais. Da bengala, você risca e vem mais um, para que ele seja profundo e a casca seja bem firme, que ela fique bem, como dá para notar, que ele fica um risco bem grande, bem fundo. Esse daqui nós vamos dessa forma, no meio dele inteiro, um risco só, porém para ele abrir. Na hora que a gente assar, vocês vão ver. Esse daqui é o tradicional. Dois lá e dois aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, para que ele seja bem fundo, para que ele seja bem profundo e que a casca dele seja bem definida. Esse daqui a gente vai fazer 3 riscos em diagonal. Esse aqui ficou um pouco oval, já pelo fato dele ter esse tipo de corte mesmo. Como a gente faz, a gente deve cortar bem fundo. Então, aqui a gente vai colocar, então deixando o gilete por aí, e vamos borrifar novamente o pão. Vamos deixar ele bem molhado. Agora aqui vem um segredinho. Como a gente tem um forno semi-industrial, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o efeito de um forno turbo. A gente vai jogar um vapor dentro. A temperatura do forno tem que estar entre 250 a 300 graus. Quanto mais quente o seu forno, é o ideal para assar o pão italiano. Por quê? Porque o pão italiano, o chato dele é que ele é muito maçudo. Então ele necessita de um forno bem quente para quê? Para que ele defina por fora e fique macio por dentro. Entende? Então o que a gente vai fazer? Já borrifamos bem o pão. Vamos colocar os pães no forno. Aqui, como nós temos 2 portas, a gente coloca, abre só uma e a outra aqui em seguida. Então agora a gente pega um pouco de água, mais ou menos uns 300 ml, e a gente joga. Para que o efeito vapor faça com que ele tenha a crocância de um pão italiano normal que a gente compra por aí. Então agora esse efeito aqui, ó, como a gente pode notar, o vapor está saindo por trás e pela frente do forno. Então fica sempre de olho aqui para que ele não apague o forno. Na sua casa você vai fazer o quê? Você vai pegar uma latinha, pode ser uma lata de sardinha, uma lata de leite moça, leite condensado. Então você vai colocar nela mais ou menos uma lata, um pouquinho mais que metade da lata de água. Você vai borrifar bastante o pão e você vai deixar a latinha lá dentro. Essa latinha vai evaporar a água que está lá. Então quando você colocar o pão, aquele efeito que eu acabei de jogar a água aqui, vai fazer lá no seu forno caseiro. Ele vai jogar o vapor, vai evaporar e a casca do pão vai ficar uniforme. Porém é óbvio que você não vai ter o mesmo efeito de uma padaria. Ou até mesmo um forno lastro que a gente possa jogar água. Não vai jogar água no seu forno que vai dar problema. Então vamos tentar ver como que vai ficar num forno lastro e depois da sua casa. Então vamos esperar agora aqui mais ou menos um cozimento entre 40 minutos, 50 minutos mais ou menos. Aí já a gente mostra como é que a gente ficou. Bom, agora a gente vai tirar o nosso pão do forno já depois de 50 minutos dele assando. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou uma excelente aparência. Ele abriu as pestanas, ficaram bem definidas.
assim como os outros dois também. Pena que a televisão não tem cheiro, porque ficou excelente. Então, na sua casa também é possível fazer esse tipo de pão. Não, você vê aqui, ele ficou grosso, né? As pestanas ficaram bem definidas. Olha aqui, ó, pra você ver. Ficaram bem definidas as pestanas do pão. Agora ele começa a crocância dele. Então, isso é possível fazer com a fermentação natural. Você pode fazer qualquer pão. Você pode fazer qualquer pão com o fermento natural. Esse é uma ideia, é um pão italiano, porém pão italiano de verdade vai outros ingredientes. O fermento natural a gente pode tirar diversos tipos de pães. Esse é um dos pães que eu particularmente acho muito mais gostoso e bonito. Então é isso aí, gente. É uma série que a gente queria, né, passar para vocês do fermento natural e dos pães já prontos também. Então passa adiante, né? Assim como vocês ficaram sabendo aqui, passa para outras pessoas, que com certeza vai servir para alguém também, assim como serviu para você. Espero que vocês tenham gostado e futuramente a gente vai passar outras receitas também. Tchau!